Fala, meus queridos Mac aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu quero responder a grande pergunta. A gente não vai ter mais Alt-Season ciclo, a gente já teve Alt-Season ciclo, o que está acontecendo com o mercado de altcoins? Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise bem profunda para vocês, tá? Bem técnica mesmo, olhando também o mercado global e o macro, que eu acho que é muito importante para a gente fazer esse tipo de análise e situar onde que a gente está no ciclo de criptomoedas. Afinal, a gente está numa Bitcoin Season, a gente está na Alt-Season, a gente não vai ter essa Alt-Season. Bom, sentem aí que eu vou começar essa análise para vocês agora. Então, bom, o primeiro ponto que eu tenho para falar seria aqui da dominância do Bitcoin, claro, né? Que seria o mais importante para a gente começar essa análise. E, bom, já falei diversas vezes, mas eu quero pontuar aqui uma coisa que eu ainda não falei com vocês. Que é o seguinte, a gente tem aqui vários ciclos, né? A gente chama de Alt-Season e Bitcoin Season. Então a gente tem aqui o período onde... A gente tem aqui o período onde a dominância da Bitcoin, ela tá subindo em relação aos altcoins, ou seja, as altcoins estão perdendo valor em comparação ao Bitcoin, e a gente tem o contrário. A gente tem a famosa Alt-Season, que é o período no qual as altcoins estão ganhando valor contra o Bitcoin. Então a gente teve esse período aqui de... deixa eu tirar isso aqui. A gente teve o período aqui de dezembro de 2020 até 2022, foi Alt-Season. E a gente teve aqui também esse período lá em 2017, que também foi uma Alt-Season. E a gente tem esses períodos aqui, onde são a Bitcoin Season. Agora, a gente pode ver que a gente está claro na Bitcoin Season, porque a dominância do Bitcoin não para de subir em relação às altcoins, ou seja, as altcoins estão perdendo valor contra o Bitcoin. Por que isso está acontecendo? E por que eu acho que a gente não teve uma Alt-Season ainda? Bom, simplesmente porque a gente não viu esse movimento que a gente já viu acontecer no passado. E a gente vê que ele sempre tende a acontecer. O mercado ele tende a mover de movimentos de alta e de baixa. E neste momento a gente está subindo. E essa mini quedinha que a gente já viu aquelas altcoins valorizarem aqui, não chega nem perto de ser um movimento como esse, ou como esse aqui no passado. Então não, eu não acho que a Alt-Season aconteceu esse ciclo. Na realidade não é que eu não acho. Eu tenho certeza, até mesmo porque a gente não chegou a cair aqui nem abaixo de 55%. E a gente vê que todas as vezes que a gente teve um Alt-Season, a gente viu o preço dropar, cair abaixo desse nível aqui, tá? Bom, Mac, quando que a gente vai ter essa Alt-Season então, se a gente não teve ainda? Cara, se a gente for medir aqui no passado, deste fundo, foi quando a gente começou a subir, quando a gente começou a Bitcoin Season, até o topo da Bitcoin Season, demorou em torno de 1080 dias. Vamos ver como que a gente está neste ciclo. Pegando o fundo aqui, até onde a gente está agora, a gente está em mais ou menos 900 dias. Então tem 200 dias de diferença do tempo que levou para a gente formar um topo na dominância de Bitcoin do último ciclo. Se a gente fosse colocar aqui para ser igual, colocaria a gente basicamente em agosto, tá? 11 de agosto. Então a gente ainda assim pode ser que demore este espaço todo aqui de tempo para poder iniciar uma Alt-Season. Não seria nada de outro mundo. A gente vê a dominância do Bitcoin já subindo, demorar esse período aqui, para aí sim a gente ver essa queda. Na realidade, eu até acho que esse é o cenário mais provável, porque se a gente for olhar aqui no passado, a gente vê que esse aqui, a gente vê que esse aqui é um nível muito importante, e a gente vê aqui também que esse aqui é um nível muito importante. E até agora, a gente não chegou aqui em cima, que foi onde a gente já tocou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes no passado. A gente não chegou nessa região. Então é por isso que eu acho que às vezes a Alt-Season, ela não tá chegando. A gente não tá vendo a dominância do Bitcoin chegar em níveis astronômicos, né? Em níveis mais elevados, onde realmente colocariam as altcoins em um nível muito ruim. Por que dessa vez seria diferente? Por que dessa vez a gente tem que cair aqui e a gente não vai ver a dominância do Bitcoin chegar lá em 70%? Bom, nada pode nos provar o contrário, né? Sim, óbvio, né? Tudo é possível, a gente pode sim ter uma queda aqui, mas olhando no passado, a gente ainda sim tem um espaço até agosto ali para poder chegar, e a gente pode ver a dominância do Bitcoin subindo, até mesmo esticar igual a gente esticou nesse período aqui, para aí sim o varejo todo entrar em choque. Cara, se a gente chegar aqui, vocês podem ter certeza que o tanto de gente vai falar que nunca mais vai ter Alt-Season. Mais do que a gente tá vendo aqui agora. Se em 60% já tá vendo esse desespero do mercado, quando chegar aqui em 72%, aí sim vocês vão ver o desespero de verdade. E eu acho que é exatamente quando tem esse desespero, quando todo mundo vai ter falado que acabou e não vai ter mais, é aí sim que a gente vai ver um movimento como esse de queda muito forte. Mas enquanto a gente não vê esse desespero aqui, eu acho que é
mais improvável e pode ser que demore um pouco mais alto season. Mas bom, vamos falar um pouquinho mais de outro ponto aqui, porque, óbvio, não é só a dominância do Bitcoin que importa. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também é do Ethereum Bitcoin. Aqui, ó, o gráfico do Ethereum Bitcoin. Eu já postei essa análise aqui no Twitter uma vez e também lá no Threads, mas o que eu quero que fique claro é o seguinte: o Ethereum Bitcoin, pra quem não sabe, é quanto tá valendo. Na real, vou fazer o seguinte: eu vou colocar o contrário aqui, fica mais fácil de entender. O inverso disso aqui, tá? O inverso que é basicamente, Ethereum Bitcoin ao contrário. O que isso aqui significa? Basicamente, quantos Ethereums um Bitcoin consegue comprar pra gente. Nesse período aqui, lá em 2022, vocês podem ver que um Bitcoin comprava 12 Ethereum, tá? 12 Ethereum nessa faixa. Atualmente, um Bitcoin está comprando 35 Ethereums. Então, esse é o nível de desvalorização que o Ethereum teve perante o Bitcoin. E por que isso aqui é importante falar? Porque o Ethereum é basicamente a maior altcoin, né? A maior altcoin que existe. Se o Ethereum está perdendo valor contra o Bitcoin, quer dizer que as altcoins estão sofrendo, quer dizer que a gente não está em uma alt season, e quer dizer que está em uma Bitcoin season, onde o Bitcoin ganha valor perante as altcoins. E a mesma coisa a gente pode ver no gráfico. Aqui, ó, foi um período de Bitcoin season, aqui está sendo um período de Bitcoin season, aqui foi uma alt season, aqui foi uma alt season, tá? Então, enquanto o Ethereum estiver perdendo valor perante o Bitcoin, a gente vai ver as altcoins sofrerem mais do que o Bitcoin. E o engraçado é que neste ponto aqui a gente chegou exatamente onde aqui no passado a gente tocou também, tá? Quando a gente teve esse flash. E não só isso, se a gente adicionar aqui o balance sheet dos Estados Unidos, o que eu quero mostrar para vocês é o porquê que eu acho que a gente não viu uma alt season ainda e o porquê que eu acho que o Ethereum não vai parar de perder valor pro Bitcoin enquanto uma coisa não acontecer. O que é essa coisa acontecer? Basicamente, esse gráfico aqui que eu acabei de colocar por cima. Repara aqui, ó, no passado, enquanto esse gráfico está caindo, o Ethereum perde valor contra o Bitcoin. Enquanto esse gráfico está caindo, o Ethereum perde valor contra o Bitcoin. E agora o contrário. Enquanto esse gráfico está subindo, a gente vê o Ethereum, ó, aqui, ó. A gente vê o Ethereum ganhando valor contra o Bitcoin. Enquanto aqui, um Bitcoin comprava 60 Ethereums, aqui, um Bitcoin comprava 12 Ethereums. Então, vocês podem ver que neste período aqui, deste topo até este fundo aqui, por exemplo, ó, aqui, foi exatamente uma queda do Bitcoin Ethereum, do Ethereum Bitcoin inverso e um aumento neste gráfico. Mac, o que esse gráfico significa? Basicamente, se os Estados Unidos está em uma contração ou expansão monetária. Mac, o que isso significa? Basicamente, se os Estados Unidos está injetando ou não liquidez na economia e se ele está querendo ou não controlar a inflação. Quando esse gráfico está caindo, quer dizer que os Estados Unidos ele está em uma contração monetária, que chama de QT, tá? Sempre que eu falar QT, quer dizer que a gente está nesse período. Sempre que a gente está em QE, quer dizer Quantitative Easing, quer dizer que os Estados Unidos ele está injetando liquidez na economia, ele está estimulando a economia dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente está num período de TOT, que é que os Estados Unidos ele está controlando a inflação nos Estados Unidos, então ele não está injetando liquidez na economia, e por isso a gente vê as altcoins sofrerem. Foi a mesma coisa aqui em 2019, e está sendo a mesma coisa nesses últimos anos. E eu acho que enquanto os Estados Unidos não cortar esse QT, não começar a voltar a injetar liquidez na economia, esse gráfico rosa não voltar a subir, a gente não vai ver o Ethereum ganhar forças em relação ao Bitcoin, e, consequentemente, a gente também não vai ver uma alt season. Porque se o Ethereum, que é a maior altcoin, não está ganhando forças perante ao Bitcoin, nenhuma outra altcoin vai estar ali no geral. Então a gente não vai estar tendo uma alt season. Então o que a gente mais tem que ficar de olho é para quando os Estados Unidos vai iniciar esse corte. Óbvio, uma hora ou outra ele vai acontecer, e pode ser que seja no futuro próximo, igual aconteceu aqui, no exato momento em que a gente teve esse bottom aqui, esse fundo se formando, foi exatamente o topo do Ethereum Bitcoin. Então, eu quero ficar de olho para quando que esse movimento aqui vai acontecer e quando ele vai começar a reverter, pois quando ele começar a reverter, vai ser um sinal de que a alt season está próxima, e aí sim eu iniciaria compra pesada de altcoin e começaria a desfazer um pouco do Bitcoin para entrar em altcoins. Não só isso, se eu colocar aqui um outro gráfico para ficar mais fácil de vocês visualizarem, o total 3 menos o USDT dividido por BTC. Se eu colocar aqui, eu até já postei essa análise também, lá no meu Threads e no meu Twitter, que é o que eu venho falando com vocês.
aqui, ao invés de eu comparar o Ethereum com o Bitcoin, eu comparo basicamente toda a cesta de altcoins. E a gente pode ver que a cesta de altcoins vem sofrendo desde um topo de janeiro de 2022. Desde 2022 para cá, a gente vem formando fundos descendentes. A gente formou um topo aqui e nunca mais viu as altcoins se valorizarem perante o Bitcoin. Então isso quer dizer também que a gente não viu uma alt-season. Esse aqui foi aquela quedinha da dominância do Bitcoin que a gente viu, foi nesse período, mas não chegou tipo, nem perto da região de topo, que é onde sinaliza aqui um possível final da alt-season. E também, como vocês podem ver aqui, a gente tem o gráfico da extensão monetária, que enquanto a gente estava caindo, a gente estava vendo as altcoins sofrerem, e quando ele estava subindo, a gente viu aqui as altcoins valorizarem também. E o que eu venho falando, e que eu acho que o porquê que está demorando tanto para a gente ter essa alt-season, por que a gente não teve alt-season ainda? Primeiro, que é porque o Fed não cortou juros, e segundo, porque a gente ainda não chegou nesse nível aqui, que a gente já tocou várias vezes. Essa região aqui, a gente não chegou nem perto dela, e as altcoins vêm se tocando aqui várias e várias vezes nessa região de suporte, e a gente não consegue perder esse nível. Tá aqui, semana passada ali, semana retrasada, a gente tocou mais uma vez nessa linha, e não consegue romper ela para baixo, vindo buscar níveis mais extremos aqui, que é onde no passado a gente se provou ter como final. Então eu acho que enquanto a gente estiver nesses níveis aqui, que são níveis mais saudáveis, não vai ter um estímulo tão grande para os Estados Unidos cortar os juros. E enquanto não houver esse corte de juros e a gente iniciar um QE, aí a gente não vai chegar nesses níveis. Enquanto a gente não chegar nesses níveis, a gente não tem um QE. Enquanto a gente não tem QE, a gente não tem uma alt-season. Então, basicamente, são todos esses pontos que eu venho falando com vocês. Tanto é que lá em 2017, na real, quando a gente tava aqui, eu já achava que a gente provavelmente estaria chegando ao final da alt-season exatamente por causa desse gráfico. Eu já olhava esse gráfico e imaginava que provavelmente seria um topo, porque eu comecei a reparar que os Estados Unidos estavam iniciando essa contração monetária. E já é do histórico de quando essa contração monetária acontece, a gente vê as altcoins sofrendo. E o que eu tô falando, enquanto a gente às vezes não vê esse gráfico melhorar, ou então a gente tocar em níveis mais extremos, a nossa alt-season, infelizmente, vai ter que ser um pouco retardada. Isso também junta um pouco lá com o que eu falei da dominância do Bitcoin. Vamos supor que a gente demore um pouco, vou colocar aqui no gráfico onde que é agosto, que foi o tempo exato para a nossa dominância ser igual lá, os ciclos, né? Que, se vocês não lembram quando eu mostrei para vocês aqui, basicamente aqui na dominância do Bitcoin, aqui a gente demorou 1.078 dias. Se a gente for demorar os 1.078 dias aqui de novo, né? Vai dar em agosto. Se a gente coloca aqui... Opa, tem salvo aqui já. No total 3. A gente vê que agosto dá aqui. Então, sim, poderia ser um período onde a gente vai ter que enrolar um pouquinho, ter uma queda mais forte. E é a mesma coisa, quando a gente chegar aqui, aí sim onde a gente vai ver pânico. Porque, imagina, isso aqui a gente já tá vendo pânico do mercado. Imagina se a gente dá esse mergulho para baixo. Isso aqui é uma queda de 34%, basicamente onde a gente tá. E do fundo, seria uma queda de mais 22%. Então imagina dos fundos das altcoins, elas caem mais 22%, o que não vai acontecer com o mercado. Aí sim, eu acho que a gente vai ter um pânico generalizado necessário já para os Estados Unidos, às vezes, iniciar um quantitative easing, acabar com essa contração monetária, iniciar uma injeção de liquidez na economia, a gente vê esse mergulho até aqui embaixo, toca nesse suporte, já tocou várias vezes, e aí sim começa a famosa alt-season. Por quê? A dominância do Bitcoin vai estar extremamente alta, as altcoins vão estar sofrendo, e até outra coisa, olha, se vocês olharem aqui no passado, deixa eu traçar essas linhas aqui de novo. Deixa eu traçar aqui. E traçar aqui. Se a gente pega aqui, a gente vê que esse nível aqui, ó, e aqui em cima, a gente vê que a alt-season tende a iniciar quando a gente chega em níveis próximos do capital de mercado total das altcoins, valendo 25% do capital total de mercado do Bitcoin, e ela tende a finalizar quando ele se iguala. Basicamente, bem próximo de 1 tende a ser o topo, e bem próximo de 0,25 tende a ser o fundo. Então, por que não ter mais um mergulho aqui, chegar a 0,25, os Estados Unidos continua atrapalhando um pouquinho por agora, depois inicia a injeção de liquidez, igual iniciou aqui, a gente vê essa reversão acontecendo e vê a alt-season acontecer quando o mercado estiver mais desesperado, quando aí sim tiver um pânico no mercado e basicamente o varejo inteiro desistiu de investir em criptomoedas por aqui. E aí sim,
também daria aquele tempo, né? Mais uns 4, 5 meses aí pra gente chegar lá em agosto. E daria exatamente o mesmo período do último ciclo. Então, bom, eu não tô querendo falar que é exatamente isso que vai acontecer, mas eu quero mostrar que sim, é possível. Eu gostaria de ver as altcoins caindo aqui, perdendo mais valor ainda, e as altcoins demorando mais 5 meses para acontecer? Não, claro que não. Para mim seria muito melhor ver aqui as altcoins já voando e pegando valor e ganhando mais. Olhando os dados históricos, esses gráficos que estou mostrando para vocês, a gente sabe que tem que trabalhar com probabilidades, e esses fatores aqui são o que me influenciam a achar que talvez a out-season esteja alguns meses de distância e talvez a gente tenha que sofrer um pouco mais, tá? Ver pelo menos a cair nesse nível aqui, para aí sim a gente ver algum tipo de out-season no mercado, beleza? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, e é um ponto para provar, né, entre aspas, o porquê que a gente ainda não teve a out-season, é isso aqui. Esse indicador aqui, que é o Altcoin Season Index, e ele mostra pra gente que aqui, né, no final do ano passado, em dezembro, a gente chegou a tocar numa famosa out-season e instantaneamente já derreteu, voltando aqui para patamar de 39, onde a gente não tá nem próximo de uma out-season. E vocês podem ver também que a gente tá em 39, tá? A gente não tá num patamar que seria considerado a Bitcoin Season. Então, por isso que eu também acho que esse é um dos motivos que a gente tem espaço para sim voltar a cair, tocar aqui, o Bitcoin ganhar mais forças ainda, que é aquele 0,25 ali que eu falei também, né? Então, tem espaço pra gente cair, vir tocar aqui embaixo. Mas eu quero mostrar não é só isso. É o porquê que a gente não teve uma altcoin season ainda, mesmo com a gente tendo tocado uma out-season desse indicador. Uma out-season, cara, uma out-season de verdade, é isso aqui, ó. Vai em 2018. Isso aqui foram basicamente semanas e meses acima de 90, 95, 80, durante semanas aqui, uma atrás da outra, a altcoin season. Outra vez aqui também, em junho, a gente viu a mesma coisa. Em abril, de abril a basicamente até julho, semanas e meses aqui acima de 90. Aqui a gente também teve um bom tempo acima de 90, sendo que agora a gente nem chegou a passar de 90. Nem chegou a passar de 90, já caímos e passamos aqui pouquíssimos tempos, pouquíssimos dias, nem vai comentar semanas direito, a gente completou ali em cima. Então não acho que a gente teve uma out-season, esse indicador dita isso pra gente. Esse indicador, mas todo esse ponto aqui que eu falei com vocês dos Estados Unidos, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente vai esperar não só que isso aqui se alinhe, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente vai ter que esperar um pouco, pelo menos dos Estados Unidos, iniciar acabar com essa contração monetária. E eu vou ficar acompanhando esse gráfico no momento em que a gente começar isso, começar a ver um corte de juros, começar a ver uma economia um pouco mais positiva, aí sim a gente deve ver a out-season acontecer. Mas eu acho que ela não aconteceu ainda. Primeiro, porque a gente não teve uma queda significativa para níveis de suporte. A gente não viu o pânico generalizado que a gente precisa para os Estados Unidos começar esse corte. Então, basicamente, uma coisa leva a outra. A gente não teve os cortes, então por isso a gente não teve out-season. E a gente não teve out-season porque a gente ainda não teve uma queda tão forte. E essa queda tão forte não desencadeou o corte e assim por diante. Então fica nesse loop infinito. Enquanto a gente não tiver esse gráfico subindo, a gente provavelmente vai ver as altcoins tocando aqui nessa linha de suporte até com que a gente perca ela aqui alguma vez, e a gente perdendo ela aqui e vindo para essa região, aí sim eu acho que a gente consegue voltar a subir, beleza? Bom, a minha análise é basicamente essa. Eu sei que seria muito mais bonito eu chegar e falar aqui que é só comprar e que as altcoins agora todas vão voar. Eu também queria que fosse assim, porque se fosse, né, é muito mais fácil fazer dinheiro quando as altcoins estão subindo do que quando as altcoins estão caindo, mas a gente tem que ser realista também, tem que se preparar para todos os cenários. Então, quem sabe esse cenário aqui não volte a ocorrer, da gente ter que ver este pânico generalizado aqui, junto do corte dos Estados Unidos vindo mais lá para o final do ano, quem sabe, para aí sim a gente ver essa out-season acontecer, beleza? Bom, eu espero que a análise tenha ficado clara, uma análise um pouco mais complexa aqui, considerando um pouco mais de fatores macros do mercado, mas é importante vocês também terem esse tipo de visão para conseguirem se preparar, porque aqui eu estou considerando basicamente dados históricos, e a história não mente, que isso aqui já aconteceu várias e várias vezes, e pode ser que aconteça de novo, então sempre bom estar preparado, beleza? Bom, por esse vídeo aqui é só. Eu não acho que a gente teve uma out-season, eu acho que a gente vai ter uma out-season em breve, quem sabe aí nos próximos meses, mas para isso eu creio que esse cenário aqui tenha que acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que caso ele aconteça, aí sim, eu vou estar enchendo a mão de altcoins aqui embaixo. Eu vou estar enchendo a mão de altcoins quando esse gráfico começar a reverter.
E aí sim eu acho que vai ser o momento da gente brilhar no autismo, porque ninguém vai estar falando dela quando a gente vê esse pânico aqui acontecer. Beleza? Bom, por esse vídeo aqui é só. Se você curte esse tipo de análise, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar aí o que você achou, se você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando também que nosso grupo no Telegram, ele é 100% gratuito lá. Eu mando análises como essa, mando sinais também de trading de operações que eu mesmo faço todos os dias, de graça para vocês. Não tem que pagar nada, é só entrar aí embaixo e olhar. A gente tem nosso grupo VIP, que também é 100% gratuito. Vou ter deixando o link aí do Telegram na descrição, vocês conseguem entrar no nosso VIP lá de graça. Lá a gente tem uma comunidade enorme, onde traders profissionais, eu e várias outras pessoas, a gente manda sinais, a gente manda análise todos os dias de forma 100% gratuita, para você ficar por dentro das ações do mercado, igual eu tô fazendo nesse vídeo aqui para vocês, beleza? Então se você quer entrar na nossa comunidade de Telegram, clica no link aqui embaixo na descrição. Por esse vídeo aqui é só, Mac vai ficando por aqui. Até a próxima.